pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula anterior nós falamos, no vídeo anterior nós falamos sobre a solidariedade mecânica, que está, segundo Durkheim, estava relacionada às sociedades primitivas, onde os indivíduos diferiam um pouco entre si e partilhavam dos mesmos valores e sentimentos, como na imagem nós temos as sociedades indígenas, E a solidariedade orgânica para as sociedades mais complexas, basicamente sociedade pós-industrial, onde a especialização do trabalho ela vai se acentuar cada vez mais. E aí ele vai fazer um comparativo com o corpo humano, onde cada parte do corpo, cada órgão tem uma função social e tem uma função dentro do corpo humano e automaticamente vai haver uma dependência cada vez mais entre os indivíduos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os fatos sociais patológicos, os fatos sociais normais, ou fato social normal, fato social patológico e a anomia social. Na visão de Durkheim, a sociedade capitalista ela seria a sociedade perfeita, pois havia uma maior divisão social, pois havia uma maior divisão do trabalho, aumento da especialização, ou seja, com o aumento das especializações, automaticamente também aumentaria a dependência. Com isso, segundo ele, teria uma maior solidariedade, ok, gente? Mas como explicar, por exemplo, os problemas sociais como favelas, como criminalidade, como suicídio, como fome, miséria e poluição, ok? Na concepção dele, a crise da sociedade seria moral, ou seja, ou as normas estariam falhando, que seria um fato patológico, ou a ausência de normas, que seria a chamada anomia social, ok, gente? O que seria fato social? O fato social seria algo, por exemplo, quando se encontra generalizado na sociedade ou desempenha alguma função social importante. E aí nós podemos trazer como exemplo o crime. O crime ele é considerado um fato social normal porque ele está presente em todas as sociedades, E ao mesmo tempo que ele também tem uma função. Por exemplo, vamos imaginar que Mariquinha ela cometeu um crime, ela roubou um determinado objeto. Automaticamente Mariquinha ela será punida. As leis serão colocadas em prática, Mariquinha será punida. Isso quer dizer, segundo Durkheim, as pessoas que estão ao redor de Mariquinha irão perceber que se cometerem crimes, assim como Mariquinha cometeu, ela será punida. Então seria uma função social importante, seria mostrar que o crime ele não compensa. Quando sai do fato social normal para o fato social patológico? O que seria o fato social patológico? Seria aquele que se encontra fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Ou seja, quando, vamos imaginar, há um aumento da criminalidade de forma muito acelerada, ou seja, sai de um fato normal e já entra dentro do fato patológico. Lembra do exemplo que eu sempre dou em sala? Vamos imaginar que nós temos 10 suicídios por ano. Todos os anos existem 10 suicídios em uma cidade como Teixeira de Freitas. Automaticamente, isso é um fato normal, porque apenas 10 pessoas se suicidam por ano, de diferentes idades, de diferentes níveis sociais e assim vai. Vamos imaginar que no ano seguinte nós vamos ter 40 suicídios, e de um grupo específico de pessoas, de jovens de 20 a 30 anos. Então nós vamos ter um fato social patológico, que aí ele sai das regras, sai da ordem social, do número permitido. Então, para Durkheim, um fenômeno, quando agride os preceitos morais, podem ser considerado normal, desde que encontrado na sociedade de forma generalizada, desde que não coloque em risco a integração social. Vamos imaginar, nós sabemos que dentro da nossa sociedade, por exemplo, existe uma regra social que diz que todos os estudantes, que todos os jovens devem entrar em uma escola. Até aí, tudo bem. Isso é uma regra social. Só que dentro dessa regra existem alguns jovens, por exemplo, que não gostam de estudar e alguns jovens acabam abandonando a escola. Abandonar a escola é um fato social normal, Só que a partir do momento que uma grande quantidade de jovens e adolescentes abandonam a escola, vamos imaginar, metade da população de jovens e adolescentes abandona a escola, deixa de ser um fato social normal e vai passar a ser um fato patológico, vai passar a ser uma doença, ok? Ele vai considerar o crime como fato social normal, porque é encontrado em todas as sociedades, como eu falei anteriormente, e serve de parâmetro para a sociedade. Porém, se a criminalidade ela coloca em risco a integração social,
a partir daí ele passa a ser um crime patológico. E o que seria anomia social ou anomia? Anomia social seria a falta de regras, né? Seria um desregramento social, ou seja, as crises econômicas e conflitos do capital-trabalho se devem a uma situação de anomia. E ele, inclusive, né, vai dizer, por exemplo, que o que vai causar uma anomia social vai ser, por exemplo, a ausência de regras ou um fato social patológico. Se esse fato social patológico ele não é resolvido, se não se resolve esse problema dessa patologia, automaticamente vai gerar uma anomia social. Por exemplo, nessa imagem aqui nós temos, né, uma ausência de regras. Aí nós temos uma pessoa que foi roubada, né? E aí ele diz o seguinte: solicito que após o furto após furtar-me de novo, ofereça o produto a mim mesmo. Isso quer dizer o quê? Que já foi roubado tantas vezes, né? Tantas vezes que agora ele pede que o ladrão devolva a venda para ele mesmo, né? Então, ou seja, saiu do sistema patológico e já se tornou uma anomia social, ou seja, já existe uma ausência total de regras, que o ladrão ele sempre continua voltando para o mesmo local e não acontece nada com ele, ok? Bom, Durkheim também, né, dentro da anomia, ele vai analisar o suicídio, né? Segundo ele, as causas do suicídio, elas seriam causas sociais, né? Dependendo do maior ou menor grau de coesão, ou seja, não seria algo natural, não seria algo relacionado apenas ao indivíduo em si, ok, pessoal? Então, vamos lá. E analisando o suicídio, ele vai trazer 3 tipos de suicídio, né? Aí nós vamos ter o suicídio egoísta, né? Que segundo ele seria a falta, né? Ou seja, seria a falta de integração social, que esse indivíduo ele não se integra, ele se afasta dessa sociedade, ok? Nós vamos ter também o suicídio altruísta, né? Que seria o excesso de integração, que a pessoa ela se sente tão pertencente de um determinado grupo social que ela acaba vendo na forma de tirar a vida uma forma de melhorar este grupo. E nós vamos ter o suicídio anômico, né? Que seria a falta de regras, né, a falta de limites ou regras. Então vamos lá, vamos falar um pouco do suicídio egoísta. O egoísta é quando o ego pessoal se sobrepõe ao ego social. E você fala, professor, mas como isso é possível? É quando o indivíduo não suporta a vida e não vê na sociedade motivos para continuar vivo. Ok? Ele se vê tão desligado dessa sociedade, ele não se vê mais pertencente de nenhum grupo social, da família, da religião, e ele não vê mais sentido na vida. Então, isso seria a falta de integração. Então, nós vamos ter aí o chamado suicídio egoísta. Aí nós vamos ter, por exemplo, o chamado suicídio altruísta, né? Quando o ego social ele é bem maior que o ego individual. E aí você fala, mas como isso é possível? Então vamos lá. É o sujeito, né, que ele vai encerrar sua própria vida por uma ação maior que ele, em benefício das sociedades. Lembra, por exemplo, quando a gente trabalha a Segunda Guerra Mundial, que a gente fala dos kamikazes, né, que eram os pilotos japoneses que acabavam, né, batendo, né, fazendo atentados suicidas, né, com relação a locais e embarcações dos seus inimigos, né? Ou também nós vamos ter, por exemplo, os terroristas, né? Eles têm um senso de coletividade tão grande para um determinado grupo, uma determinada causa, que eles acreditam que, tirando sua própria vida no suicídio, eles vão trazer benefícios, né, para aquele grupo terrorista, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, no atentado das Torres Gêmeas, né, o qual, vamos imaginar, né, dois homens, né, tomaram um avião e eles preferiram matar a si e aquelas pessoas em nome de um grupo que seria Al-Qaeda. E aí nós vamos ter o chamado suicídio anômico, né? Acontece quando há uma situação de anomia social, ou seja, uma desordem, um caos. Vamos imaginar aí uma crise econômica, né? Uma guerra, né? Então essas pessoas simplesmente se sentem afetadas, né, pela essa anomia, por essa falta de estabilidade e não vê mais sentido em viver ou, né, simplesmente se não tem mais sentido de viver, se vê afetada por esse caos e acaba tirando sua própria vida. Ok, gente? E aí nós vamos ver, né, de dentro do direito da economia. Na sociedade simples, a coerção é garantida por um conjunto de princípios, né, de moral. Por exemplo, uma comunidade, os mais velhos são respeitados, né? Tem ali um conjunto de regras e normas, né? Todos se conhecem, todos respeitam essa regra, ou numa família.
Bom, a função do direito é punir aquele que com sua transgressão ofende todo o conjunto. É o que conhecemos por direito penal. Aí nós vamos ter, né, um filho vai lá e desobedece ou desacata os mais velhos daquela comunidade. Automaticamente eles serão punidos porque eles desrespeitou a moral do grupo. Já na sociedade complexa, nós vamos observar o quê? Precisamos ser solidários não porque somos iguais, mas porque somos diferentes. A falta, o rompimento da regra não afeta o coletivo e sim as pessoas separadamente. Ou seja, a punição ela será dirigida para que para a devolução. Por exemplo, aquele que foi prejudicado, daquilo que lhe foi tirado, é o direito restitutivo. Por exemplo, nós temos aqui dentro da nossa sociedade, né, Teixeira de Freitas, e aí nós temos um assalto à casa de João, né? Automaticamente a Teixeira toda ela foi afetada porque a casa de João foi assaltada? Não, foi apenas João. Então, quando a polícia vai lá e prende o ladrão, todos os bens que levaram de João automaticamente são restituídos a João. Pessoal, né? Vamos lá para a nossa conclusão. Então, nós já sabemos, né, que foi do Caime, né, foi com o Caime que a sociologia vai passar a ser considerada propriamente uma ciência, né, dotada de um objeto específico, que seriam os fatos sociais, e de uma metodologia. Né? Os problemas sociais eles não resolveria dentro de uma luta política, mas, segundo ele, através, né, de uma pesquisa científica, através dos métodos científicos, ou seja, a sociologia. E trata-se apenas, né, de conhecer os seus problemas e de buscar uma solução científica para ele. Segundo ele, seria curar as suas doenças, as suas patologias. E a sociologia tem por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar soluções para a vida social. Ok, gente? Bom, então, nós já sabemos, né, que a tarefa da sociologia é compreender o funcionamento da sociedade capitalista, né, de modo objetivo, a partir da ciência, né, para observar e compreender e classificar as leis sociais e descobrir as que são falhas e corrigi-las. Né, por exemplo, como as anomias sociais, né, como a falta de regras, como as patologias. Né? Durkheim, né, ao lado de Karl Marx e Weber, apresenta uma contribuição importante para a sociologia e para as ciências sociais de modo geral. Só lembrando que na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com Karl Marx e com Max Weber. Ok, pessoal? Então, anotem as dúvidas e nas próximas aulas e no nosso horário de aula, no nosso plantão, nós vamos tirar essas dúvidas aí. Ok? Até mais.